Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar capítulo 8, o espaço urbano brasileiro, página 198. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, bora. O predomínio da selva de pedra. Quando a gente ouve falar em selva de pedra, a gente já imagina que sejam construções num espaço que antes era somente verde, né? Então, vamos começar com urbanização. O que é urbanização? É o crescimento da população da cidade em ritmo mais acelerado do que o da população rural, né? Até poucos anos atrás, até mais ou menos 1950, o Brasil ele era um país rural, né? Um país ruralista. Mas com a chegada, na realidade, com o fim do café, né? Com a quebra da Bolsa de Valores de 1929, em Nova York, que influenciou toda a história econômica de vários países, incluindo o nosso, o que é que acontece? Nós deixamos de ser ruralistas nesse período aí, porque muitas empresas de café entrou em falência, né? Quando eu falo empresa de café, não é fábrica, é as fazendas, né? Então, aí aproveitou também que já a Europa já estava cheia de produtos industrializados, não precisava de um local para vender seus produtos, né? E aí o que é que acontece? Eles começam a procurar novos lugares. E aí vem para o Brasil a partir de 1950 para começar o processo mesmo de industrialização, né? E aí vem trazendo as indústrias para o Brasil. Então, as pessoas começaram a sair nesse período aí do campo para ir para a cidade e não houve assim, um preparo, digamos assim, da cidade para receber essa população, né? Lembrando que o campo se tinha, as famílias no campo se tinha 8, 10, 12 filhos, e de repente vão para a cidade, né, para cubículos, né, o quarto e sala, um banheiro para 10, 12, 14 pessoas, né? Então, de repente, a cidade ficou cheia de gente, não havia um preparo, não havia uma adequação, né? E esse processo de urbanização rápido trouxe sérios problemas para as cidades, certo? Bom, como eu falo, a causas da urbanização, acabei de falar, né? A questão da industrialização e a questão mesmo do êxodo rural, né? A questão do êxodo rural foi a saída da pessoa do campo por conta da industrialização, tanto da cidade como do campo, porque de repente o campo começou a comprar novos produtos, né, novos instrumentos e tecnologias que ajudavam no trabalho, né, máquinas, equipamentos. Então, havia fazendas que tinha 20, 30 funcionários e com a chegada dessas máquinas reduziu para 5, 8, 10 funcionários. Então, o que se fazer com esse povo? Né? Vai ficar no campo passando fome? Então, vamos para a cidade em busca de uma condição de vida melhor. Infelizmente, a gente sabe que não é o que aconteceu, né? Bom, como vocês podem observar aí na página 199, nós temos um gráfico mostrando os anos de 1940 até 2010, né? A transformação da população urbana, da população rural para urbana, né? A parte rosa é rural, a parte azul é urbana
e vocês podem observar o declínio da população rural de 1940 a 2010 e o aumento da população. Relação campo e cidade, página 200. Com a urbanização, as cidades assumem o controle da espacialidade e passam a apresentar uma importância muito grande para a sociedade. As zonas urbanas tornaram-se centro de produção de bens e materiais, da prestação de serviços, das decisões políticas e econômicas, né? As zonas rurais se subordinam às zonas urbanas, estabelecendo-se numa relação em que o campo produz os bens primários, né? Nós temos aí nesse processo bens primários, bens secundários e bens terciários, né? Que são os tipos de produção. Geralmente agropecuários que são consumidos nas zonas urbanas, né? Já a zona urbana fica com a fabricação, que é os bens secundários, né? E com os bens terciários, que é a prestação de serviço, como agora mesmo. Nós, quando eu estou me referindo à escola, né? A Escola Batista está oferecendo a vocês um serviço, isso é um bem terciário, né? E eu sou contratada pela Batista para ofertar para completar esse trabalho, né? Então, somos bens terciários. Um dentista é um bem terciário, um médico é um bem terciário, mas o hospital é um bem secundário. Por quê? Porque é uma construção, foi feito em fábrica, entendeu? Por exemplo, o suco que Rebeca toma, o suco de laranja da caixinha Maratá, né? A laranja, ela é do setor primário, né? Já a caixinha fabricada é do setor secundário. Só que Rebeca comprou no mercado. Então, é o setor terciário, porque ele está ofertando o serviço, né? Ele está ofertando os produtos. O que foi, meu amor? Fica quietinha. Essa minha gata querendo participar da aula, viu, gente? Então, vamos lá. Histórico da urbanização no Brasil. Nossa urbanização aconteceu bastante tarde, né? Na década de 1950. Observe que a industrialização começa na Inglaterra no século XVIII. Século XVIII é o quê? 1700 a 1799. Então, quando vai acontecer aqui para a gente é no meio do século XX, em 1950, né? Então, o Brasil começa a deixar de ser um país predominantemente agrário e rural, passando a se tornar amplamente industrializado, né? E o que urbano passou a comandar a nossa espacialidade. E aí, o que acontece? A cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro torna-se o centro de atração, né, desse êxodo rural. Por isso que São Paulo hoje é o estado brasileiro que tem o maior número de pessoas, embora seja pequenininha a extensão territorial, né? As maiores fatias de investimento e a maior quantidade da força de trabalho estão em São Paulo, né? Como eu acabei de falar. De forma progressiva, o campo se vê subordinado à cidade. Fornece a ele cada vez mais mão de obra e sua produção. O que acontece? Hoje, nós temos cidades no interior. Nós temos cidades no interior que o número de pessoas é muito pequeno. Por quê? Porque os jovens, os mais novos, né, foram para o interior, ou foram para a cidade e só ficaram lá os idosos, né, que não querem abandonar a sua terrinha. Mas não deixa de se desenvolver. Por quê? Porque os filhos estão na cidade, estão na capital,
mas enviam dinheiro para os pais, para se manterem. E aí esses pais têm que comprar matéria-prima, comprar produtos de higiene, comprar roupas, calçados, móveis, e isso faz com que essa cidadezinha acabe, de certa forma, não morrendo, não virando uma cidade fantasma. Estão conseguindo entender direitinho? Faz um ok para mim, Aine, se você está conseguindo. Rebeca, pronto. Eu falei só esses nomes porque são nomes que estão aparecendo aqui na Tamila, estou vendo. Na tela, viu? Agora eu vejo Emily Conceição. Estou vendo Tayla ou Taíla, não me lembro. Tayla. A Pro é muito ruim, né? Para lembrar. Pronto, então vamos continuar. Deixa eu ver. Pronto. Como eu falei para vocês, a gente começou com a industrialização bastante tarde, né? Fornecemos mão de obra, produtos para a cidade. As cidades brasileiras passaram a ser fornecedoras de máquinas e equipamentos, além de diversos produtos para as atividades agrícolas, né? O campo e a cidade não estão totalmente desvinculados, como acontecia antes, porque quem era da cidade, e quem era do campo, era do campo. Hoje não, existe esse vínculo, né, entre o campo e a cidade. Né? Vamos aqui. Os vizinhos na rua, parecendo doidos, gritando. Bom, o fenômeno industrial liga definitivamente o campo à cidade, como uma dominação, né, e conduzindo, além de criar uma relação hierárquica entre as cidades. As maiores apresentam grande desenvolvimento econômico e social, né, com uma população numerosa, monopolizam o espaço e subordinam as menores. Em outras palavras, criou-se em terras brasileiras uma cadeia que as cidades pequenas dependem das médias e as cidades médias dependem das metrópoles, como vocês podem observar nesse pequeno esquema na página 202. Né? A relação entre as cidades em uma rede urbana. Nós temos a metrópole nacional, né? Nesse caso aí, se caracteriza as grandes capitais, né? Com tipo Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Tem as metrópoles globais, que não aparecem nesse esquema, mas São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje nós temos somente esses dois estados que são considerados metrópoles globais. Guardem bem isso, viu? Que é Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Tem as metrópoles nacionais, como eu acabei de falar, e além disso temos as metrópoles regionais. Deixa eu olhar aqui quem mandou mensagem. Ai, viu? Bora lá. Nós temos as metrópoles regionais, que são Manaus, Belém e Goiânia. Né? As outras capitais são consideradas cidades só, né? Como Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá. Né? Cidades não, desculpa, centros regionais. Né? Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas, Florianópolis, Natal, João Pessoa, Maceió e Aracaju. Por quê? Porque eles não... Oi? É o quê, Tamila? Não, porque a senhora falou muito nome.
Falei os outros. Nós temos 27 cidades, né? 27 capitais. Eu me empolgo só falando rápido. Então, esses centros regionais, eles dependem das metrópoles regionais, que dependem das metrópoles nacionais, que dependem das metrópoles globais, né? Além disso, nós temos centros sub-regionais, que não são as capitais, mas são cidades das capitais que se sobressaem por causa do número, né, de pessoas, de desenvolvimento econômico, tipo Caruaru, Campina Grande, Zacária, Formiga, Jales. Mas isso aí não precisa coisa não, porque se eu for fazer alguma pergunta na prova sobre esse assunto, e eu vou fazer, é só sobre metrópole global e metrópole nacional, certo? Na página 203, vocês podem ter uma ideia do que é a hierarquia urbana, né? Que nós temos o mapa do Brasil e essas bolinhas pretas enormes, né, rodeada por uma linha branca, são as metrópoles globais, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Certo. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água que está... Pronto. Bom, lembrando que a formação dessa hierarquia urbana, ela só ocorre nas áreas de maior industrialização, né? Onde a articulação das diversas cidades já se estabeleceu, né? Ou seja, a rede urbana brasileira, apesar de grandiosa, ela continua marcada pela irregular distribuição geográfica e pela descontinuidade. Bom, nós temos aí regiões pouco industrializadas, que é o caso do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, né? Nós temos as regiões Sudeste e Sul, porque dispõe de redes urbanas, além de densas, bem hierarquizadas e com um razoável grau de continuidade. Bom, lembrando que o café ele vai ser praticamente não, ele é o último produto rural que faz parte do ciclo econômico, entendeu? Aquela que começa com o pau-brasil, depois vem a cana-de-açúcar, depois o minério, o algodão, a borracha, aí vem o café. Ele é o último desse ciclo, né? Então, as maiores plantações de café estão em São Paulo. Estavam em São Paulo, né? Uma parte do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, quando começa a industrialização, as cidades que estavam mais desenvolvidas eram São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente São Paulo, porque os grandes fazendeiros de café, à medida que eles iam ganhando dinheiro, que era muito dinheiro, eles começaram a investir nas cidades paulistas, melhorando a estrada, e aí vem a rede ferroviária. Eles conseguem trazer para São Paulo as linhas férreas, né, do trem, para que botassem nesse trem os sacos de café e fossem levados para o Porto de Santos, para de Santos ser embarcado em navios e assim chegar na Europa, que a Europa era a maior consumidora de café daqui do Brasil. Nós vendíamos nosso café quase que unicamente para a Europa, né? Porque a Europa
o café para a gente aqui no Brasil, ele é visto como um dos elementos do café da manhã e da janta. Né? Muita gente não janta arroz, feijão e carne, salada de noite. Toma um café com pão, um queijo, uma manteiga, uma batata doce, seja lá o que for. Né? Uma tapioca. E de manhã, a mesma coisa, café com leite, aquela coisa toda. Então, para o europeu, o café é como se fosse uma sobremesa. Aqui, depois do almoço, a gente come um doce, uma coisa, né? Lá, para eles, era como se fosse uma sobremesa. Depois do almoço, no meio da manhã, ou talvez no meio da tarde, né? Se não fosse inglês, porque os ingleses gostam do chá da tarde, né? Então, com a quebra de valor da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o que é que acontece? A Europa, quando você perde dinheiro, quando um dos seus pais, que Deus permita que não aconteça, se desempregue, o que é que acontece em casa? Ele corta aquelas coisas que são superficiais, não é isso? Que a gente pode passar sem elas, né? Então, Tâmara botou que toma café depois do almoço. Sabe o que é que eu gosto? Café com pipoca. Toda vez que eu faço pipoca, eu faço café, porque eu adoro. Mas vamos continuar o assunto. Então, o que é que acontece? Eu me perdi. Peraí. Sim, a Europa começa, então, a cortar o que era superficial. Então, ela corta a sobremesa, que era o café. E aí, esse café começou a encher dentro dos celeiros brasileiros, né? Tanto que teve fazendeiro que tocou fogo no celeiro, queimou todo o café, porque o café estava muito barato, porque tinha muito, e não tinha compra, né? É isso aí, Bianca. Lázaro também gosta, né? A Rebeca acabou de tomar. Eu também tomei mais cedo, viu? Minha mãe fez uma tapioca, me convidou para ir lá. Tive que ir correndo, porque já estava em cima da hora da aula. Sim, vamos lá. Oi? Eu preciso tomar café. É por isso que você está com essa carinha triste, é? Não tomou café ainda? Oh, meu Deus. Desliga a câmera e vai tomando café e assistindo a aula, rapaz. Então, o que é que acontece? Não é o certo, né? Mas vai fazer o quê? Então, o que acontece? Houve esse prejuízo, mas só que São Paulo, que já tinha tido esse ápice, né, do café e investiu em sua cidade, em suas cidades, fez com que São Paulo crescesse muito. E aí chega as primeiras indústrias, para onde vai? Para onde essas indústrias vão? Para São Paulo, né? E aí vai para o Rio de Janeiro também algumas. E isso fez com que São Paulo e Rio de Janeiro crescessem, e à medida que os anos foram passando, eles foram recebendo uma quantidade de imigrantes tão grande, né? Migrantes e imigrantes, né? Porque a partir de 1900, com a libertação dos escravos em 1888, e eles não quiseram contratar esses ex-escravos para serem funcionários, o que é que eles fazem? Eles começam a trazer imigrantes europeus, também na tentativa de embranquecer a população, que, como houve nascimento de muitos filhos de branco com negro, de branco com índio, de índio com negro, né? A população brasileira já não era considerada branca, era considerada mestiça. Então, eles pegaram e fizeram essa chamada dos europeus para o Brasil, né? E vieram também os asiáticos, né? Tipo japonês, coreano, tanto que São Paulo tem um bairro que é totalmente italiano, que é o Bexiga. Tem bairro que é totalmente asiático, né, japonês, aquela coisa toda, que é o Liberdade. Você anda no bairro, você parece que está no Japão, né? Aquela coisa linda. Até os postes têm característica japonesa, muito linda. Ô, Lázaro, estou na página 204.
Então, o que acontece e a chegada da industrialização, além de fazer com que São Paulo e Rio de Janeiro crescesse, ele fez com que toda a região sudeste, né, crescesse. Tanto que quando termina o período colonial, que termina o período do Império, que chega a República, né, que é a primeira forma de governo depois da independência do Brasil, né, chega a República das Espadas, que foi formado pelos dois militares que lutaram na independência, que foi Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, né? Mas antes deles teve a República da Oligarquia, né? Eu me perdi agora, eu não me lembro se é antes ou se é depois. Ou ele é antes da República das Espadas ou é depois da República das Espadas, né? Então, o que acontece? É porque esse assunto a gente vê no 9º ano de história, e como tem anos que eu não trabalho história no 9º ano, a gente acaba esquecendo, né? Então, o que acontece? O desenvolvimento chegou. São Paulo com a produção do café, né? Aquela coisa toda. Aí, Minas Gerais, que também está na região do Sudeste, com a produção de leite, né? Leite e derivados, manteiga, queijo, né? E aí, o que acontece? Aí vem a República das Oligarquias, também chamada de República Café com Leite, né? Que esse período aí, todos os governadores... ela foi depois da Espada. Todos os governantes federais que vieram nesse período aí, eles são ou de São Paulo ou de Belo Horizonte. Só teve um que foi do Rio Grande do Sul. Por isso que é chamado de... Um tomou café, eita, vê lá. Então, por isso que ele é chamado de República Café com Leite. Ai, que lindo! Né? Por conta de todos os governantes naquele período serem ou de Minas Gerais, da produção de leite, ou de São Paulo, da produção do café. O negócio já começou aqui a apitar, dizendo que eu só tenho menos de 6 minutos e 17 segundos. Então, vamos lá. A partir daí, a região sul também se desenvolve. Por quê? Chegou um momento que São Paulo já estava tão enxertado, tão cheio de indústrias, que não tinha mais para onde colocar. Então, o que foi que as indústrias, algumas que já estavam lá, buscaram mudança. E algumas que foram chegando, foram para o sul, né? Algumas que estavam lá, em São Paulo, já estava com o mercado cheio, eles procuraram mudar. E aí começaram a migrar para o sul. Por isso que quando a gente fala em economia do Brasil, as regiões que mais sobressaem é São Paulo, sul e sudeste, por conta disso, entendeu? Da industrialização. Tá dando para entender direitinho aí? Pegando, mesmo falando rápido, Tamila? Você não está entendendo nada, Tamila? Você está tomando café, aí chega... Fecha o olho para saborear o gosto maravilhoso do café. Então, vamos lá. Nós temos aí dentro de São Paulo, né, um fenômeno que é chamado de conurbação, né, que consiste na superposição ou no encontro de duas ou mais cidades próximas devido ao crescimento dos respectivos sítios urbanos. Né? As aglomerações resultantes podem ser como o ABCD paulista, né? Enzo deve saber que ele está falando aí do Brás lotadão, deve conhecer São Paulo, né? Então, nós temos aí o ABCD paulista, que tem uma aglomeração de indústrias muito grande, né? Que é A de Santo André, B de São Bernardo do Campos, C de... Eita, samba, esqueci. Eu sei que o D é de Diadema. A, B, C. Santo André, São Bernardo e... Ô, Enzo, me ajuda, Enzo, que eu esqueci. Deixa aí, depois eu lembro. E aí nós temos também a região metropolitana, que corresponde ao conjunto de municípios,
próximos e integrados socialmente a uma cidade central, né? Que tem serviços públicos e infraestrutura comum, né? Além de uma deficiência muito grande por conta do número de população, uma deficiência muito grande no sistema de transporte, de água, de iluminação pública, de segurança e, obviamente, de esgoto. Alguém pesquisa aí no celular rapidinho o ABCD paulista, que eu esqueci a letra C, só para não ficar no vácuo, né? Oi? Pesquisar. Surgiu mesmo da cabeça. O teclado não ajuda. É A, B, C, D. A de Santo André, B. Campinas? Não me lembro. Veja aí, tá lá no celular. É ABCD Paulista, tia? Isso. Oh! Isso, ABCD Paulista. Bota assim que aparece. É Santo André, São Bernardo do Campo. Não, Santo André. E São Caetano do Sul. São Caetano. Valeu, gata! Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Gente, que vergonha vai ser agora, né? Aí o que é que acontece? Ah, rapaz, é brincadeira, no livro tem. Na página 204, tem aí, ó. ABCD Paulista formado pelas 4 cidades industriais da região metropolitana. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Que horror! Diamantina. É o quê? Diamantina? Diamantina na Bahia, Diadema. Vamos lá. Vou terminar aqui. A internet tá ruim. Tá caindo. Pronto. Aí, atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele cataloga 69 regiões metropolitanas no Brasil, né? Existem regiões integradas de desenvolvimento econômico, que são definidas como regiões metropolitanas, né, onde o processo de conurbação ocorreu entre cidades de 2 ou mais estados, como Juazeiro, Petrolina, Distrito Federal e a Grande Teresina. Amores, acabou o tempo. Ele já está aqui apitando o negócio do Zoom. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu parar. Peraí.